do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, terça-feira, chegando com muita informação, né, Roberta? Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste de qualquer lugar aí do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de reportagem para a gente, a sua denúncia, como está no seu bairro, como está tudo aí na sua cidade. Manda para a gente pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela, e também pelo nosso WhatsApp, que é super fácil, né, Jorge? Beleza aí. 24 DDD 993234567. Facinho. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu nublado e podemos ter chuva ao longo do dia. Vamos então às notícias. Antes das notícias, temos aí imagens do tempo hoje bem cedinho, na parte da manhã, bem cedo, da nossa sede em Petrópolis. E agora sim, vamos às notícias desta terça-feira, dia 29 de março. Decisão prevista na Assembleia da próxima quinta-feira pode definir greve dos rodoviários em Petrópolis. Desenvolve RJ, reúne modelos de políticas públicas para alavancar o crescimento regional e econômico do Estado. SEDAI corta ligações clandestinas de água em Teresópolis. MPRJ recomenda à Prefeitura de Petrópolis que informe de forma eficaz alterações de pontos de apoio para quem precisa deixar suas casas. Governo do Estado anuncia reformas em 25 delegacias, entre elas as de Teresópolis, Nova Friburgo e Três Rios. Secretário de Educação de Paraíba do Sul vai a Brasília em busca de recursos para a cidade. Museu Imperial retorna às atividades hoje, agora no Correio da Manhã na TV. Olha, antes de nós começarmos a leitura do nosso jornal, né? Tem uma informação para passar para você que é do Rio de Janeiro, principalmente. Nós informamos que várias linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro não saíram das garagens, como é o caso do BRT. Não está funcionando, não está circulando no Rio de Janeiro. Muitas pessoas da Serra também descem, né? Isso aí. Vão para o Rio de Janeiro, então atenção. Uma liminar expedida pela Justiça ontem à noite solicita que os rodoviários não façam greve e que garantam a circulação de 50% das linhas. Mas a realidade dos passageiros é de caos no transporte público no Rio de Janeiro. Agora sim, vamos aos destaques do nosso jornal. Lembrando a você que você pode acessar o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e vai ter acesso à versão digital do nosso jornal. Vamos aos destaques da primeira página. Jantar no Laranjeiras, em homenagem à Rueda, do União Brasil, isola garotinho. Esse é o destaque da página 3, na coluna Magna Vita. E o destaque da página 6, Rio de Janeiro, Rio terá fundo soberano para incentivar ações em diversas áreas. O projeto mostra a sintonia entre o governo do estado e a Alerj no crescimento e desenvolvimento econômico fluminense. E ainda no internacional, Kremlin reage a discurso de Biden. Putin foi eleito de forma democrática, na página 7. Na página 4, política, Bolsonaro decide demitir presidente da Petrobras. E INEA inicia obras na Rua do Túnel, em Petrópolis, destaque da página 6. Na página 4, ainda em carta, Ribeiro se diz inocente e diz até breve. Entre aspas aí. Na página 5, o destaque é mercado estima que a inflação fique em 6,86%. Ainda na página 4, o prêmio reconhece os melhores aeroportos. E tem também os destaques do segundo caderno e dos esportes. Isso aí, vamos à nossa página 2, nossa página de opinião, com o nosso primeiro editorial lido por Nana Grassi. Como a janela partidária pode ser crucial para 2022. No jogo do xadrez político, as peças começam a se movimentar ainda mais.
pois esta é a última semana de desincompatibilização de cargos e da janela partidária. O momento-chave para a formação de nominatas. Muitas legendas estão criando estruturas fortes para tentar o máximo de representantes nas câmaras federais e estaduais na próxima legislatura, 2023-2027, além da renovação de 1/3 do Senado Federal, pois como os mandatos dos senadores são de 8 anos, a cada 4 acontecem variações na composição da casa. Contudo, o que se percebe ainda mais com as pesquisas eleitorais é a polarização no país. Por mais que os partidos de centro lancem candidatos ou unifiquem seus palanques, a rivalidade entre Lula e Bolsonaro pesa mais na população. Falta para o centro um nome forte capaz de furar essa disputa, como foi o próprio Bolsonaro em 2018, pois a eleição estava concentrada em PT contra PSDB e, graças ao enfoque nas mídias sociais, o bolsonarismo cresceu a ponto de ser a principal corrente contra o PT e, obviamente, o lulismo. A composição dos palanques estaduais será importante para formar uma base forte na eleição presidencial, mas, desde o início do período republicano, os currais nos estados são mais independentes do que os projetos nacionais dos partidos. Basta verificarmos as dificuldades na formação da federação PT-PSB, em razão das disputas em Pernambuco e São Paulo, por exemplo. Além disso, soma-se ao fato de que muitos candidatos ao governo reúnem partidos que devem apoiar Lula, Bolsonaro ou o Novo Centro, a chamada terceira via. Portanto, as eleições deste ano serão iguais às de 2018, com a polarização entre petistas e antipetistas e os palanques estaduais sendo dominados pelos seus caciques, que, independente de quem seja o presidente, farão jus aos seus eleitores, embarcando seus projetos na via vencedora no âmbito nacional, seja ela de direita ou de esquerda, pois o centro está longe de conseguir assumir o país. Bom, e nós temos um segundo editorial lá na página 2 ainda, a força dos artistas e das redes sociais, falando um pouco sobre as manifestações de artistas e influenciadores digitais através das redes sociais que falam sobre a importância da regularização do título de eleitor. Esse editorial, para você conferir na íntegra, você entra na nossa página para conferir o nosso jornal, jornalcorreiodamanhã.com.br. Entra lá no nosso portal. Vamos aos destaques da página 3 com a coluna do Magna Vita. A primeira notinha, susto. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao evento do Republicanos em Brasília nesta segunda-feira. Foi internado para exames após sentir mal-estar. Até o fechamento da coluna estava em observação. Aí a foto. De novo, vem tendo problema desde aquela facada lá. Vamos agora para a foto em destaque da coluna. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, empossou a mais 9 integrantes da Corte na última sexta-feira, 25 de março. Agora, a desembargadora federal Carmen Silva Lima de Arruda assinou o ato de posse em solenidade realizada de forma híbrida, presencial e virtual, e conduzida pelo presidente Messod Azulay. Ela foi nomeada para o cargo pelo critério de merecimento em vaga criada pela Lei número 14.253, de novembro de 2021. No gabinete da presidência estiveram prestigiando presencialmente a solenidade o Corregedor Regional da Justiça Federal na 2ª Região, desembargador federal Teófilo Antônio Miguel Filho, e os desembargadores federais Marcos Abraham e Letícia Mello. O vice-diretor da Seção Jurídica do Rio de Janeiro, juiz federal Osair Victor de Oliveira Júnior, representando o diretor-juiz federal Firley Nascimento Silva. Os juízes federais Rogério Tobias, André Esmeraldo, Paulo André Espírito Santo Bonfadini, Vídigo Teitel, Maria Cristina Canto e Lívia Melo, e o diretor-geral do TRF2, Paulo César Braga Edmundo. É a foto de destaque aí da posse da nova juíza.
A hora da vingança dos Witzel. O TRE e a Procuradoria Eleitoral ganharam um aliado nesta eleição. Tem gente monitorando os passos de alguns candidatos e promete colocar o seu conhecimento jurídico a serviço da Justiça Eleitoral. Trata-se do mais novo hobby do casal Helena e Wilson Witzel, que passaram a seguir com lupa cada passo do governador Cláudio Castro e de alguns deputados que agiram como algozes. A estrutura das petições com as denúncias já estão até prontas e serão emitidas para cada deslize cometido. Então fica aí o alerta, né? E tem mais sobre a família Witzel, viu? Ó, a mega festa de CC, Cláudio Castro no caso, né? O casal Witzel está bem interessado na suposta festa de aniversário do governador Cláudio Castro, que será realizada nesta terça-feira, dia 29, mais conhecida como hoje, no Rock Bar, no Jockey Club, para 2.000 pessoas. O esforço de achar algum erro será em vão. O mega evento terá o seu custo pulverizado por diversos amigos que fizeram doação e não trará riscos. Todos os artistas se apresentarão como voluntários, até o locutor. Tudo 0800. Isso, a super festa de aniversário do governador Cláudio Castro, né? Isso aí. Paparicando o Rueda, o Palácio Laranjeiras abriu os seus salões na noite desta segunda-feira, dia 28, para um jantar em homenagem ao vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda. O cerimonial caprichou no cardápio e nas bebidas. Foi o serviço mais VIP do Laranjeiras. Nem sabia. O evento no Laranjeiras, em homenagem a Antônio de Rueda, contou com a presença do prefeito Vaguinho e deve sacramentar a entrada de Vinícius Fará e de Tiago Pampolha na legenda. Um dos expoentes do União Brasil, o ex-governador Antônio Garotinho, disse à coluna que nem sabia do evento. Pelo andar da carruagem, podem ter muitas mudanças no partido no Rio até o fim da semana. Festona em Campos. Já como deputado, Rodrigo Bacelar promove uma revoada de políticos para Campos neste fim de semana, com o objetivo de comemorar antecipadamente o seu aniversário, que ocorrerá na terça-feira, dia 5 de abril. Pretende ser um fim de semana memorável. As estrelas do PL foram convocadas pelo aniversariante. Outra nota, Quintal na telinha. Quem estreia programa semanal na TVC, a TV do Correio da Manhã, em Petrópolis, é Matheus Quintal. O convite foi realizado e aceito na segunda, dia 28, pela direção do jornal, em evento no Palácio Guanabara. Olha, novidade aí então na programação, hein? Fica de olho. Síndromes de Estocolmo. Parlamentares que estiveram presos na Operação Furna da Onça criaram laços indissolúveis com seus carcereiros e agentes penais que os visitavam no cárcere. São vínculos fortes que estão vivos até hoje. E olha, no Pinga Fogo, uma nota super importante, a posse da OAB-RJ realizada nessa segunda, 28, no Teatro Municipal, sofreu com um apagão no centro. O prédio também ficou sem luz por vários minutos, atrasando a solenidade. Quando retornou, os ares condicionados não funcionaram. O governador Cláudio Castro abortou a sua ida à solenidade e o presidente da Alerj, André Siciliano, foi super aplaudido ao fazer um discurso de 15 segundos. Abre aspas. Como está muito quente aqui, quero saudar a diretoria eleita. Fecha aspas. O secretário Nicola Mittione seguiu os mesmos passos, saudou a esposa que era empossada e encerrou a fala de 40 segundos sobre aplausos. Rio de Janeiro. 40 sem graus. ar-condicionado, todo mundo fechado no Teatro Municipal. Complicado. Meu Deus. Você queria dar um destaque aí, né? Do lado da coluna do Cláudio Magnavita tem um artigo de autoria dele também, direto ao alvo. Castro é 100% Bolsonaro? Então, se você quiser conferir, acesse lá o nosso site para ter aí acesso à versão completa do Correio da Manhã. Vamos agora aos destaques de política. Rapidamente aqui. Ribeiro pede para sair. Exoneração do ministro da Educação é publicada no Diário Oficial. Tá? Então a notícia em primeira mão aí.
Direi um até breve, descarta, né? Milton Ribeiro diz ao presidente Bolsonaro que é inocente. Ele escreveu uma carta com pedido de exoneração do cargo na segunda-feira e fala que o afastamento a partir da exoneração visa também deixar claro que ele quer uma investigação completa e longe de qualquer dúvida acerca de tentativas dele, do ministro, né, de interferir nas investigações. E olha, no Nacional, um estudo muito legal, Florianópolis como destaque. Aviação Mais Brasil 2022 premia melhores aeroportos e empresas aéreas no país. Foram avaliados 61 aeroportos e 5 empresas aéreas em mais de 50 mil entrevistas em 2021. A pesquisa de satisfação dos passageiros, conduzida pela SAC Mini Infra, ainda assinalou 94 práticas de acessibilidade, assim como 923 mil movimentações de pouso e decolagens. Outro destaque é que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que o serviço telefônico Disque 100 começou a receber nesta segunda-feira, ontem, denúncias sobre evasão escolar. As queixas podem ser feitas por professores, familiares e outras pessoas que tenham conhecimento do fato. Importantíssimo a gente ficar de olho na evasão escolar. Vamos agora à página 5, a página de economia. Projeção sobe pela 11ª vez. Mercado volta a aumentar a previsão para a inflação neste ano. A previsão é de 6,86%. O bolso do brasileiro não está aguentando, gente. Tá e o fácil, destaque não. que eu gostaria de dar na página de economia é ali no Correio Econômico, greve no Banco Central. A partir de 1º de abril, os servidores do Banco Central entram em greve por tempo indeterminado. O movimento aprovado em assembleia da categoria pede a extensão dos aumentos aprovados para os policiais federais no orçamento de 2022 aos funcionários da autoridade monetária do país. E olha, vamos à página do Rio de Janeiro agora, os destaques lá da página. Estado ganha fundo soberano. O valor previsto para este ano é de 2,1 bilhões, vindo das reservas dos royalties. O governador Cláudio Castro e o presidente da Alerj, André Siciliano, lançaram ontem, segunda-feira, o Fundo Soberano do Estado do Rio. A cerimônia no Palácio Guanabara, que foi realizada, eles anunciaram que o valor previsto para este ano é de 2,1 bilhões, que equivale a 30% das diferenças do aumento da arrecadação de royalties e participações especiais entre 2021 e 2020. O objetivo é de financiar ações estruturantes para o desenvolvimento social e econômico do Estado. O Fundo Soberano é uma reserva de recursos provenientes das receitas públicas de petróleo e de outras fontes. E ainda nessa página 6, só que agora na editoria Estado do Rio, INEA inicia obras em Petrópolis. O órgão ambiental faz estudos sobre macrodrenagem dos rios da cidade. Tem uma foto, não sei se a gente tem aí para mostrar, já das dragas fazendo esse aí, né? As obras vão melhorar a qualidade de vida dos moradores. E logo ali do lado, no Correio Fluminense, ocorrências. A Secretaria de Defesa Civil manteve as equipes em atendimentos e vistorias pelas localidades afetadas pelas chuvas de fevereiro e março. Até o momento foram cadastradas mais de 8 mil ocorrências e mais de 3 mil laudos. Na foto a gente vê aí a Rua do Túnel desabando. Foi aquela imagem onde esse buraco que a gente vê foi justamente onde aquele táxi... Isso, foi engolido. Foi engolido pela cratera que se abriu ali na Rua do Túnel, né? Pois é, e ainda tem ali nessa página em destaque, Museu Imperial está reaberto para o público. É hoje, mas nós vamos falar mais sobre isso. Exatamente. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você querendo olhar, ver o nosso jornal todo na íntegra, acesse o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que o Estado anuncia obras nas delegacias de Três Rios, Nova Friburgo e Teresópolis. E ainda vai ver também que prefeitos, secretários municipais e gestores dos municípios fluminenses recebem o guia Desenvolve RJ. Correio da Manhã volta já.
Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. O governador Cláudio Castro anunciou ontem uma série de obras em 25 delegacias do estado, além da ampliação da gratificação de habilitação profissional para os servidores da instituição. Entre as delegacias que vão ser reformadas estão a de Três Rios, Nova Friburgo e Teresópolis. Em cerimônia na cidade da Polícia, no Jacarezinho, na zona norte do Rio, o governador Cláudio Castro anunciou a reforma de 25 delegacias do estado. As obras vão ser feitas em uma parceria entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. As intervenções vão acontecer em 10 unidades na capital e região metropolitana, 10 no interior do estado e 5 na Baixada Fluminense. Teresópolis, Três Rios e Nova Friburgo estão na lista. Reformaremos todas as delegacias. O mínimo que a gente tem é dar uma condição digna para aquela pessoa que está trabalhando. Não é reforma de 25 delegacias, é reforma das primeiras 25 delegacias. Além das reformas, o governo do estado anunciou a contratação de 720 profissionais entre assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que vão atuar nas delegacias para prestar atendimento à população. Eles vão receber treinamento específico para trabalhar nas distritais e especializadas, melhorando a qualidade na prestação de serviço ao público. Nós conseguimos melhorar muitas coisas. Nós conseguimos comprar muitos softwares. Nós conseguimos melhorar a questão da infraestrutura da polícia, inauguramos sala de comando, inauguramos já prédio de inteligência, autorizei compra de novas armas, coletes, viaturas, fizemos o concurso, tão sonhado concurso, veio a reforma da Previdência na Assembleia, nós conseguimos puxar de lá, esticar daqui, e não mexer em quase nada, nada que trouxesse impacto financeiro, e mantivemos a paridade e integralidade da polícia. As primeiras 25 delegacias que vão passar por reformas foram escolhidas por indicação de diretores de cada região. Técnicos da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio vão realizar vistorias nas delegacias para identificar os problemas e então orçar os projetos. Vão ser investidos R$200 milhões e a previsão é de que as obras comecem em 45 dias. Também na cerimônia, atendendo a pleito da categoria, Cláudio Castro sancionou o projeto de lei que amplia a gratificação de habilitação profissional, conhecida como GHP. A nova lei aumenta as gratificações para policiais com curso de formação, para quem faz aperfeiçoamento profissional e também em casos de superior de polícia, voltado exclusivamente para delegados. A gente vai terminar essa gestão tendo valorizado a Polícia Civil em tudo que nós conseguimos fazer. Eu vou sancionar agora, na frente de vocês, a lei aumentando a GHP, como cumprimento da promessa do que eu tinha feito de valorização da Polícia Civil. E olha, notícia boa agora de saúde. Um mapa que monitora o avanço da Covid-19 no Brasil e também a ocupação dos leitos de UTI ficou verde, pela primeira vez em quase 2 anos de pandemia.
Pela primeira vez em 2 anos de pandemia, o mapa que monitora o avanço da Covid-19 no Brasil aparece totalmente verde para as taxas de ocupação de leitos de UTI no sistema público de saúde. A Fundação Oswaldo Cruz monitora as taxas de ocupação dos leitos de UTI desde julho de 2020. Desde então, esta é a primeira vez que o mapa do Brasil fica em verde. Segundo a Fiocruz, esse cenário é o resultado do avanço da vacinação no país. Em Petrópolis, o último boletim divulgado mostrou que no total o município conta com 259.097 vacinados com a primeira dose, 233.896 mil com a segunda dose e 128.396 com a dose de reforço. Nesta segunda-feira, foi iniciada a 4ª dose do imunizante no município para pessoas acima de 80 anos. É o caso da Maria, que já garantiu a imunização. É a 4ª. Estou na 4ª dose e me sinto jovem. Eu nunca tive essas coisas, mas graças a Deus passou esse tempo todo. Não tive nada. Apesar disso, algumas pessoas ainda não se sentem seguras com a flexibilização do uso de máscara e preferem não arriscar. Eu ainda ando um pouquinho ainda, mas só que às vezes eu tiro. Prefeitos, secretários municipais e gestores dos municípios fluminenses receberam do governo do estado ontem o Guia Desenvolve RJ, que tem como objetivo o planejamento para a transformação e a consolidação do desenvolvimento econômico regional. Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, a publicação reúne modelos de decretos, projetos de lei e políticas públicas já aprovadas e de resultado comprovado, além de exemplos de iniciativas que vão ajudar os municípios na consolidação de um ambiente favorável de negócios, com desburocratização, previsibilidade e acesso ao crédito para estimular a atração de empresas e investimentos. A gente vai ver milhares e milhares e milhares de empregos e volta a ser o Estado que se planeja para o futuro. E é essa história que a gente está fazendo hoje aqui. Além dos modelos de atos normativos, o guia apresenta ainda textos sobre a experiência de criação da Casa do Empreendedor e das agências de fomento local para o fortalecimento do empreendedorismo e a articulação dos diversos atores, públicos e privados, de forma a possibilitar uma atuação coordenada em prol da dinamização da economia. Também fazem parte da publicação informações sobre a utilização da energia solar e da tecnologia 5G para a melhoria do ambiente de inovação e desenvolvimento dos municípios e sobre a implantação de condomínios industriais pelo Estado. E olha só, depois de passar os últimos 4 anos em obras que restauraram suas antigas características arquitetônicas, o Convento do Carmo foi reinaugurado pelo governo do estado com um investimento de 30 milhões de reais. O Convento do Carmo é parte importante da riqueza histórica e cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. A reforma realizada pela Procuradoria-Geral do Estado revelou tesouros arqueológicos da época em que a família real portuguesa chegou ao Brasil no início do século XIX. Na recuperação, o principal foco foi a restauração de esquadrias, pisos, forros, pinturas e elementos da arquitetura colonial. Ao mesmo tempo, foram incorporadas novas soluções de acessibilidade, conforto ambiental, acústico e de instalações prediais que possibilitaram agregar um projeto contemporâneo sem perder de vista as características históricas do prédio. Nós comentamos sobre esse assunto ontem e hoje voltamos com mais detalhes. O Ministério Público Estadual expediu no domingo uma recomendação à Prefeitura de Petrópolis para que o município comunique à população de forma ampla e eficaz os novos pontos de apoio destinados a receber famílias que precisem deixar suas casas em área de risco por conta das chuvas. Temos o VT? Não podemos ir para o próximo? Vamos para o outro? Ok, vamos por aqui para outro então. Integrantes do governo de Paraíba do Sul foram a Brasília buscar recursos e sobre isso nós vamos conversar com o nosso repórter, o Richard Stolzenburg, direto da nossa redação. Richard, você tem mais detalhes para a gente sobre o assunto? Exatamente, Jorge. Bom dia para você, bom dia a Roberta.
o secretário municipal de Educação, o Helder Azevedo, e também o coordenador executivo Cleone Lamec foram a Brasília para conversar com o Ministério da Educação entre os dias 22 e 24 desse mês, porque essa reunião que eles tiveram com o MEC foi para debater projetos voltados para a educação na cidade de Paraíba do Sul. Além disso, o secretário conversou com o pessoal do Ministério da Educação e também pedindo recursos relacionados a obras paralisadas na cidade há anos. Inclusive, houve uma reunião também com o Fundo Nacional de Educação. Eles ainda comentaram sobre o dinheiro para o programa Dinheiro Direto nas Escolas. E durante essa reunião ainda houve o debate sobre os orçamentos públicos que são utilizados pela Secretaria dentro do município. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Agora sim, nós vamos ver então a reportagem completa sobre o Ministério Público, que fez uma recomendação à Prefeitura de Petrópolis para ampla divulgação dos novos pontos de apoio em caso de chuva forte. O documento expedido pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis teve por base a reclamação de moradores devido à falta de informação sobre alterações nos locais de referência para abrigo. A recomendação requer que a comunicação seja feita por todos os meios disponíveis, tais como mídias sociais, aplicativos de mensagem, inclusive nos grupos das comunidades, SMS, rádio e televisão, mídias comunitárias e até por carros de som. A comunicação sobre as alterações promovidas deve ser dirigida também aos servidores da Defesa Civil, Assistência Social e Educação. O MPRJ recomenda ainda que os responsáveis pelos novos pontos de apoio estejam cientes de suas responsabilidades e que possam ser contatados a qualquer momento, no caso de necessidade de abrir os pontos de apoio, bem como a garantia da segurança dos novos pontos de apoio e adequação para receber a população estimada da área de risco de referência, medidas que devem ser comprovadas documentalmente ao Ministério Público. Ao longo da última semana, o MPRJ informou que esteve com profissionais de assistência social e psicologia fiscalizando os pontos de apoio que vêm acolhendo desalojados e desabrigados. Foi constatado o aumento do número de abrigados em decorrência da forte chuva do último dia 20. Até a manhã do último domingo, foram contabilizadas 861 pessoas abrigadas. Pausinha para água? Só lembrar sobre essa matéria, Jorge, que antes, vamos continuar aqui na 2, essa matéria, nós ontem falamos sobre esse assunto aqui, e recebemos um SMS da Prefeitura da Defesa Civil de Petrópolis informando os novos pontos de apoio. Eu recebi. A recomendação foi no domingo, ontem nós falamos isso aqui. Isso aí. Que deveria passar carro de som, SMS, e ontem mesmo à tarde nós já recebemos um SMS. Então, só para frisar que a medida, pelo menos parcialmente, está aí sendo cumprida, né? É isso aí. E a gente faz agora um rápido intervalo comercial e na volta a gente vê que está prevista na Assembleia da próxima quinta-feira a definição da greve dos rodoviários em Petrópolis. Pois é, e mais, INEA realiza estudo para que se inicie a macrodrenagem dos rios em Petrópolis. Voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A
A Alerj Já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. O INEA está realizando um estudo para que se inicie a macrodrenagem dos rios em Petrópolis, que foi anunciada na última semana, em uma audiência especial na 4ª Vara Civil. Até o momento, o governo do estado ainda não anunciou qual órgão vai ser responsável pelas obras do túnel extravasor. Desde a tragédia do dia 15 de fevereiro, a equipe da TVC Correio da Manhã vem noticiando os problemas que a população que vive na Rua do Túnel, no Quissamã, está enfrentando com o túnel extravasor, principalmente após as fortes chuvas em Petrópolis. O governo do estado já anunciou as obras emergenciais do túnel, mas ainda não informou qual órgão vai realizar as intervenções. Mas o problema em Petrópolis é maior do que este. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, está realizando um estudo sobre a macrodrenagem dos rios da cidade. Apesar de ter sido anunciado na semana passada em audiência especial na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o projeto já vem sendo estudado pelo INEA desde fevereiro de 2021. E é muito importante que se fala muito hoje do túnel do Palatinato, que é o túnel extravasor do Rio Palatino. Só que essa macrodrenagem ela é muito mais do que somente a revisão desse túnel, né? Ela faz um estudo total daqui da região para a gente resolver de forma definitiva a macrodrenagem da região, de forma a suportar e mitigar o problema de grandes chuvas. Obviamente que tem chuvas extraordinárias que elas vão trazer transtorno para a sociedade. A gente não pode falar com a população de que algumas chuvas, elas, por mais que o sistema esteja funcionando de macro, micro e mesodrenagem, esteja tudo perfeito, essas chuvas elas vão trazer transtorno para a sociedade, mas esse novo estudo está dimensionando para mitigar cada vez mais esses problemas. Historicamente, Petrópolis passa por um problema sério de ocupação desordenada em diferentes regiões da cidade. Assim como o Morro da Oficina, por exemplo, a Rua do Túnel não deveria ser ocupada pela população. E os frequentes problemas, quando não assistidos por órgãos da Prefeitura e do Estado, parecem não ter fim. E enquanto as obras emergenciais do túnel extravasor não começam, a população do entorno continua correndo riscos. Tem um problema histórico em Petrópolis. E não é só no centro histórico de Petrópolis, nos arredores da cidade você tem muita ocupação ruim. Ocupação que não só põe em risco a população que está ocupando, mas põe em risco a população que está ao redor, porque quando uma encosta desaba, ela obstrói o rio e causa enchente em outra região, que não tinha nada a ver com essa história. Quer dizer, está aí, o centro histórico ficou completamente entupido, inundado, com mais de 1,40 m de água em cima das ruas, porque houve deslizamento de terra aqui e acolá. Quer dizer, sofreram as pessoas que estavam nesses morros onde houve escorregamento de solo, e sofreu o resto da população. Hoje, com essa ocupação, é impossível desassociar as enchentes com a ocupação urbana. A canalização dos rios, então você tem uma série de fatores que foram ocorrendo, principalmente a partir da década de 70, que essa ocupação ela vem acelerada, a população de Petrópolis aumentou muito, o número de casos aumentou muito. Então, isso ocorre com a consequência que a gente está tendo hoje, que a gente tem que até fazer esses cálculos, revisitar sempre os cálculos aqui para redimensionar a macrodrenagem. De acordo com o diretor de recuperação ambiental do INEA, Daniel Moraes, apesar de o túnel extravasor ser o problema visível da população, a macrodrenagem seria a real solução para as enchentes. Ela vai ser a melhor resposta para as inundações, solucionando o problema a fundo, mesmo que a obra do túnel também seja urgente. O problema do túnel, da enchente e dessas inundações que afetam a população aqui do centro passam por muito além de recompor o túnel extravasor do Palatinato. Então, essa é a preocupação do INEA em estar dando uma solução, em estar apresentando um estudo bem robusto e que consiga apresentar de fato resultados, né? O governo do estado anunciou 40 milhões de reais em obras de emergência do túnel extravasor.
Até que as obras se iniciem, a população segue em uma área de risco. Neste sábado, a Defesa Civil emitiu um alerta pedindo para que os moradores da região se retirassem da localidade em caso de chuva. Então, são duas variáveis. Uma é o risco que existe naquelas casas que foram ocupadas ali nas adjacências do túnel. Isso é uma coisa imediata, é uma coisa emergencial que precisa ser feita, que está sendo definido no âmbito do governo do Estado. E uma outra vertente é esse estudo macro. No momento, o Instituto está realizando o desassoreamento dos rios da cidade para melhorar o escoamento das águas em caso de mais chuvas. Também vai ser realizado pelo INEA um projeto de ganho ambiental da bacia hidrográfica do rio Piabanha para que diminua o assoreamento dos rios e que o solo ganhe hipermeabilidade. Na próxima quinta-feira, uma assembleia extraordinária vai ser promovida no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis para analisar a proposta apresentada pelo sindicato patronal. Caso não haja um acordo, existe a possibilidade de greve a partir de abril. Reajuste salarial de 17%, cesta básica no valor de R$ 700 e o fim da hora fracionada de almoço. Estas foram as reivindicações pedidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis. Mas a contrarresposta do sindicato patronal foi bem diferente. Eles nos ofereceram 5%, sendo que nós temos uma inflação de 10,45% de aumento salarial, reajuste salarial. Ofereceram 10% na cesta básica, sendo que nós pedimos uma cesta de R$ 700. Esse 10% daria uma base de R$ 420. E o fim do horário fracionado. O sindicato, de pronto, também não aceitou, mas nós temos a obrigação de passar para os rodoviários em assembleia. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, é de extrema importância a presença de todos os trabalhadores. Na próxima quinta-feira, durante a Assembleia, vai ser analisada a proposta indicada pelo sindicato patronal, a Cetranspetro. Além disso, a possibilidade de uma greve, que, caso seja estabelecida, vai acontecer a partir do dia 7 de abril e as frotas vão trabalhar apenas com 30%. Essa Assembleia de quinta-feira é muito importante, porque é da opinião deles, da decisão deles, que pode surgir a greve. Quando o rodoviário conscientizar que é ele que roda essa cidade, aí ele vai passar a ser mais respeitado. É muito importante a presença de todos os rodoviários aqui. O Departamento de Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico disponibiliza, nessa semana, 26 oportunidades de emprego. Entre hoje e 1º de abril, os interessados em uma das 26 vagas podem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis, que é o petrópolis.rj.gov.br, e aguardar a avaliação das empresas. As informações ficam automaticamente armazenadas e disponíveis para todas as vagas divulgadas. Estando no perfil solicitado pelo empregador, o balcão de empregos entra em contato por telefone. Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelo empregador. A responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações fica a cargo do contratante. E uma chuva forte no domingo foi registrada em Nova Friburgo e causou alguns estragos. Nós voltamos a falar com Richard, que nos traz mais detalhes sobre o assunto. Richard, o que aconteceu lá em Nova Friburgo? Conta pra gente. Oi, Roberta, exatamente. A chuva causou problemas no condomínio Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. O condomínio, que foi construído para atender as vítimas da chuva de 2011, sofreu com alagamentos no primeiro andar e acabou afetando as residências de quem morava nesse andar. Por conta de alagamentos, falta de vazão, os ralos acabavam trazendo o esgoto novamente para dentro das residências. E esse problema, de acordo com os moradores, é antigo. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, o prédio está sofrendo com problemas de drenagem das águas das chuvas e por isso ocorrem esses alagamentos. Além disso, a Defesa Civil informou que já realizou a vistoria no local e equipes da subprefeitura atuam na limpeza das regiões e também das casas e do condomínio na parte externa.
Além disso, a Secretaria de Assistência Social está prestando apoio às vítimas, às pessoas que tiveram suas residências afetadas por conta desses alagamentos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Agora temos a previsão do tempo, Roberto. Isso, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas vão variar entre 18 e 25 graus em Teresópolis e entre 19 e 26 graus em Pati do Alferes. E olha, eu vou voltar com o Richard, porque a distribuidora de água de Teresópolis fez uma ação na cidade. Richard, que ação foi essa que foi feita lá? Temos o Richard? Oi? Não. Vamos? Foi? Bom, vamos lá. Bom, Jorge, então o que aconteceu lá? As equipes de segurança empresarial da SEDAI lá de Teresópolis realizaram a remoção de 2 gatos de água. Lembrando que gatos são aquelas ligações irregulares que estavam na rua Belchior Moreira, perdão. Essas ligações irregulares, elas estavam sendo desviadas para 2 residências que foram identificadas e também foram multadas. Lembrando que essa ligação estava sendo feita por canos de meia polegada e abasteciam 2 caixas de água de 500 litros. Foi feita essa remoção e a SEDAI permanece realizando essas fiscalizações e, logicamente, fazendo essa remoção desses gatos irregulares. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E o Museu Imperial anunciou que retorna às atividades. O complexo da instituição permaneceu fechado para visitação desde as primeiras chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro. E a partir de hoje vai ser reaberto ao público. Os visitantes que foram ao Museu Imperial em Petrópolis nesta terça-feira vão ter acesso aos espaços de visitação, exceto a parte inferior dos jardins, que segue isolada em fase de recuperação. Atendendo ao decreto municipal, o uso de máscara nos espaços abertos do museu não é obrigatório, apenas nos espaços fechados. Para visitar o Palácio Imperial de Petrópolis, não é necessário agendamento. O público volta então a poder visitar a ala esquerda e o sobrado no segundo pavimento. Já a ala direita estará fechada para a troca de exposição. E olha só, nós vamos voltar a falar com o Richard, porque eu recebi aqui agora que ele tem atualizações sobre a causa do MP, né, aqui em Petrópolis. Richard, quais são as novidades sobre o assunto? Vamos lá, Jorge. Uma nova audiência vai ser marcada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro após eles não aprovarem a proposta da Secretaria Municipal de Educação para realizar aí aquela reposição das aulas por conta das chuvas que afetaram, então, aqui as aulas em Petrópolis foram suspensas e muitas das escolas, inclusive, ainda servem como ponto de apoio. Então, essas aulas não foram retomadas, pelo menos em 3 escolas aqui do município. De acordo com o Ministério Público, essa nova audiência que vai ocorrer, ela vem já da ação civil que foi feita no dia 23 para debater essa retomada aqui na cidade. Ainda não foi divulgada a data dessa nova audiência com a Secretaria de Educação e também com a Prefeitura. Inclusive, nessa audiência de quarta-feira, o prefeito Rubens Montempo estava lá e também a secretária municipal de Educação. Agora, um outro tema relacionado também à chuva, mas que afeta o trânsito. O corredor exclusivo da Washington Luiz foi reaberto para os ônibus. Lembrando que ele está somente no sentido centro. No sentido bairro, o acesso está sendo feito ainda pelo Valparaíso. Essa faixa exclusiva para poder passar novamente os ônibus ali pela Washington Luiz, ele retornou ontem, segunda-feira, porque no dia 20 a chuva acabou trazendo novos estragos e afetou a região novamente. Então a prefeitura precisou fazer um mapeamento da via. Com isso, estava impossibilitada a passagem de veículos. Lembrando que a Washington Luiz está aberta apenas para veículos e táxis que são da região, para os moradores ali da região e também para os ônibus. Além disso, a gente lembra aqui no jornal que amanhã
haverá um ato em frente à Prefeitura que será feito pelos profissionais de educação que estão reivindicando o pagamento do Fundeb. Esse pagamento já foi, inclusive, aprovado pela Câmara e os profissionais vão levar apitos, faixas, fazendo essa manifestação, então, em frente à Prefeitura, amanhã. A manifestação, a princípio, está marcada para as 5 horas da tarde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. As atualizações, então, que a Washington Luiz aí está reaberta para o corredor de ônibus, é muito importante em Petrópolis, que a gente sabe que desafoga um pouco o trânsito, mas devido às condições da cidade, com tudo esburacado, sem asfalto direito ainda em algumas vias, está bem complicado transitar dentro da cidade. Nós vamos dar destaque rapidinho, né? As nossas páginas de Internacional e Esporte ali, 2 minutinhos, vamos dar uma olhada lá na página de Internacional, porque tem uma notícia importante lá. Sintomas de envenenamento. O jornal aponta contaminação de oligarca russo e negociadores ucranianos. O oligarca bilionário Roman Abramovich, dono até do Chelsea, né? Ou melhor, ex-dono do Chelsea hoje, e dos negociadores ucranianos apresentaram sintomas de envenenamento após uma reunião em Kiev, na capital da Ucrânia, no início de março, relatou o jornal The Wall Street Journal. O primeiro encontro entre representantes da Ucrânia e Rússia ocorreu em 28 de fevereiro, mas um cessar-fogo ainda é negociado. Sobre esse envenenamento, gente, o Kremlin tem aí já vários relatos de envenenamento de opositores políticos, de pessoas com muito dinheiro que financiam o governo do Vladimir Putin, entre outros, né? Na foto lá estava o bilionário Roman Abramovich, dono do clube inglês, o Chelsea, como eu falei, que teria sofrido a contaminação no início de março. Logo abaixo tem ali que o Kremlin reagiu ao discurso do Joe Biden. Pode colocar a foto de novo para mim, por favor? O Kremlin disse ontem que a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Vladimir Putin não poderia permanecer no poder é motivo de alarme. Em resposta, ponderar a um apelo público do Zewa pelo fim do regime de 22 anos de Putin. Abre aspas aí para a fala do Biden. Pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder, fecha aspas, disse Biden no sábado em seu discurso ao final, né? Então, nos esportes, tem 2 destaques também muito legais e bem importantes. De olho nas oitavas de final, clubes que avançarem de fase garantem premiação de 3 milhões. A CBF sorteou na tarde de ontem os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro, maior vencedor da competição, com 6 taças, enfrentará o Remo. Já o atual campeão, Atlético Mineiro, terá o Brasiliense pela frente. Os cariocas, Flamengo e Fluminense, medirão forças com Altos PI e Vila Nova de Goiás, respectivamente aí. O Vasco foi eliminado na segunda fase pela Juazeirense da Bahia. Então tá aí, os clubes podem garantir até 3 milhões. Muito importante essa receita para os clubes. E logo abaixo é hoje, é isso mesmo, a decisão aí do jogo entre Portugal e uma seleção que não tem tradição nenhuma aí para ir à Copa do Mundo. O dia decisivo para Cristiano Ronaldo ir à Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo pediu aos torcedores portugueses que façam a diferença no Estádio do Dragão, no Porto, hoje, quando Portugal irá receber a Macedônia do Norte em um jogo de repescagem que garantirá ao vencedor uma vaga na Copa do Mundo desse ano no Catar. Só lembrando que a Macedônia do Norte, na semana passada, eliminou a tetracampeã mundial Itália da disputa por um lugar no torneio de 32 seleções. Então, assim, a seleção da Itália, 2 anos aí fora já da Copa do Mundo, apresenta problemas com certeza aí na sua base de jogadores. E o Cristiano Ronaldo pode ir aí à Copa do Mundo e pode ser a sua última Copa do Mundo, dada a idade do jogador aí, com 37 para 38 anos aí, mas também no ápice do seu físico aí e do seu futebol. Essas são as noticiazinhas do esporte que eu tenho pra dar. Vamos fazer uma viagem internacional, vamos a Portugal,
Nossa página especial de hoje, a página 8, fala de vinho, fala de turismo. Olha que bacana, World of Wine renova turismo no Douro. Quarteirão com 12 restaurantes e museus fica na pequena cidade de Vila Nova de Gaia, a 9 quilômetros de Porto. Cidade portuguesa de 304 mil habitantes, separada do Porto pelo famoso Rio Douro, Vila Nova de Gaia sediou partes importantes da história local. Por sucessivas guerras da invasão francesa em 1807, a Guerra Civil que opôs aos irmãos Dom Miguel e Dom Pedro IV, o primeiro no Brasil em 1832, o município foi retaguarda para soldados, em grande parte devido ao mosteiro da Serra do Pilar. Aí fala um pouquinho dessa história, né? Importante, ali tem o Rio Douro, de um lado fica Porto e do outro lado a cidade de Vila Nova de Gaia, que realmente é onde é fabricados os vinhos. A gente fala, né, vinho do Porto, na verdade os vinhos são produzidos do outro lado do rio. Vemos as fotos, vou pedir para voltar a primeira foto. A primeira foto mostra a praça principal do World of Wine, com vista para a cidade do Porto, do outro lado do Rio Douro. Ao lado, na verdade, aqui, essa foto, essa é a primeira foto. É da praça, isso, essa é da praça principal desse festival, que dá vista para a cidade do Porto, né, do outro lado do rio. Aí, logo abaixo, a gente tem uma outra foto, que é uma das construções da nova região turística, da região metropolitana, lá dessa cidade portuguesa, vista, né? Maravilhoso, a tacinha, né? De vinho ali já preparada para receber um, né? Exatamente. E logo abaixo, a gente tem uma vista aérea dos quarteirões da World of Wine. Então, essa matéria fala um pouco desse festival, né, de todos os... É literalmente uma viagem a Portugal, nossa, uma delícia. E aí fala dos preços dos vinhos, fala das vinícolas, das regiões, né? E ali, nessa cidadezinha, Vila Nova de Gaia, tem as principais vinícolas, né, portuguesas. Então, essa matéria vale a viagem. Vale a viagem. É muito bacana. Vai conhecer através do texto, vai poder viajar na sua imaginação. Exatamente. E poder programar a sua viagem para Portugal futuramente, né? Exatamente. É isso. E olha só, Jorge, a gente gostaria de encerrar a edição de hoje prestando uma homenagem ao sambista petropolitano Léo Costa, que nos deixou no último domingo. O enterro foi ontem. E a nossa solidariedade a famílias e amigos. Lá no morro, todo mundo é vizinho, sobe no mesmo caminho e se esconde num barraco pra dormir. Com carvão, cozinhando o feijão de cada dia. Lá no morro, carregando lata d'água, noite e dia. Lá vem João e vem Maria. Lá no morro, todo mundo é vizinho, sobe no mesmo caminho e se esconde num barraco pra dormir. Tem sempre um fogareiro aceso com carvão, cozinhando o feijão de cada dia. Lá no morro, carregando lata d'água, noite e dia. Lá vem João e vem Maria. TVC, a TV do Correio da Manhã.